Isaías capítulo 66. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, aleluia, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Versículo 13 de Isaías capítulo 66. Como há alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, uma das coisas que é vital na vida de uma pessoa, em qualquer empreendimento que ele se envolver, é discernir o que é causa e o que é efeito. O que é isso, pastor João? Discernir o que é causa e efeito. Tem coisas que são a causa de ser, e tem coisas que são o efeito da causa que aconteceu. Um exemplo prático: qual é a verdadeira religião? Segundo a Bíblia, e mais diretamente segundo o apóstolo Tiago, a verdadeira religião é atender à necessidade dos necessitados e obedecer fielmente a palavra do Senhor. Se você olhar o que Tiago fala, em resumo é isso: atender o órfão, o pobre, porque na época o órfão e o pobre era a expressão daquele que era mais necessitado. Nós estamos vivendo um tempo que nem todos os órfãos e viúvas são exatamente os mais necessitados. Mas uma coisa que é a verdadeira religião é atender a necessidade do necessitado. E o que é a necessidade de necessitado? É alguém que tem sede e ter água para beber. Se você tem água para beber e alguém diz que está com sede, você precisa dar água para ele. Ah, mas ele é meu adversário, ele pisou no meu calo, ele falou mal de mim, ele está espalhando notícias falsas a meu respeito na internet. Mas se ele está com sede e você tem um copo, obrigado, e você tem um copo de água para oferecer e o despede sem oferecer a água, você não está praticando a verdadeira religião. O problema é que as pessoas esquecem que Tiago também está no complemento, que além de fazer essas coisas, nós fazemos a adoração ao nosso Deus, ao obedecer a sua palavra, a servir a Ele com alegria de todo o seu coração, com toda a sua força e disposição, a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. A propósito, atender a necessidade do necessitado é atender à justiça de Deus em operação na terra. Dito isso, meus amados irmãos, nós sabemos que muitas pessoas que pregam a palavra do Senhor, que cantam, e que quando pregam ou cantam ou façam as duas coisas, as multidões celebram ao Senhor. Mas muitos deles não vão entrar nos céus. Não porque faltou fé, não porque faltou disciplina para a casa do Senhor, mas porque faltou a prática da verdadeira religião. Não deu água para quem tinha sede, não deu comida para quem tinha fome,
Não deu remédio para quem já estava doente. Não foi visitar aqueles que estão encarcerados, ou não foi visitar os doentes, ou não foi visitar as viúvas e os órfãos. Não atendeu a necessidade dos necessitados. E ainda tem mais: nós somos cristãos, e os cristãos foram feitos em Jesus Cristo sacerdotes reais. Sacerdotes reais também são profetas. Eles precisam ter a palavra certa para as pessoas que chegam para elas e precisam da palavra do Evangelho. Você não precisa estar, eis que te digo, o Senhor está me mostrando. Não. Qual é a palavra que você precisa dar? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus transforma a alcoólatra em uma pessoa íntegra, Jesus tira vício do cigarro, Jesus tira vício das drogas, Jesus liberta o adúltero, Jesus faz maravilhas, Jesus transforma coração de pedra em coração de carne, Jesus faz coisas poderosas e terríveis. Esta é a palavra que você tem que dar às pessoas que chegam com você com necessidade. Então pode chegar uma família para você e dizer: olha, nosso casamento está para acabar, minha esposa não está me ouvindo. Vai conversar com a esposa: meu esposo não está me ouvindo. Aí você é cristão, você ora, você está na presença do Senhor, você fala: o seu casamento é bênção de Deus. Se você colocar nas mãos do Senhor Jesus, Ele liberta. Se tiver adúltero e houver perdão, Ele vai libertar, Ele vai fortalecer, e não vai ter divórcio, e vocês serão felizes. Atender a necessidade dos necessitados. Eu, como pastor, tenho a obrigação de ter a palavra certa, na hora certa, e ainda tenho que trazer a palavra na medida certa. Não é porque eu disse o que disse que vai ter efeito. Eu tenho que dizer cada coisa da forma certa. Se eu quero acariciar alguém, se eu quero consolar, melhor dizendo, consolar alguém, no Brasil o acariciar tem um efeito de consolo. Se eu quero consolar alguém, eu não chego falando para ele: você precisa orar mais, você precisa do Espírito Santo, você está afastado de Deus. É assim que consola alguém? É assim? Você chega para ser consolado assim? Oi, meu irmão, você está nesse estado porque você precisa orar mais, você precisa se aproximar mais do Senhor. Vamos orar junto aqui, vamos lá. Não tem diferença? Foi a mesma coisa. Mas como pastor eu preciso saber que tem pessoas que só vai no pão, né? Mas a grande maioria não é assim não. Veja o profeta Elias: aprenda menos com Deus. O Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. O profeta Elias está fugindo de Deus, fugindo do propósito de Deus, e se escondendo numa caverna. Deus chegou para ele: sai da caverna. As pessoas estão pensando que Deus chegou para Elias: olha, eu vou entrar aqui com você na caverna, eu quero constatar. Não, você está no lugar errado. O monte é até um lugar bom, mas você entrou no lugar errado, e eu não entro no lugar errado. Mas Deus é tão misericordioso. Aqueles que são fiéis, aqueles que querem o reino de Deus crescer, Deus é misericordioso, mesmo errado. Deus fala: olha, eu vou mandar a minha palavra. Sai da caverna. Sai da caverna. Muitas das vezes a palavra que o Senhor manda é isso: sai da caverna. E depois que você sair da caverna, é que você vai ouvir a direção de Deus. Aí quando Elias se preparou para sair da caverna, manifestação que Elias já tinha experimentado: tremores, fogo. Tinha acabado de experimentar fogo, né? Mas ele não ouviu a voz de Deus, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando saiu, Deus se manifestou através de uma voz mansa e suave. Quem sabe Elias estava esperando Deus. Mas Deus chegou: não, Elias, você não está só.
Ainda tem joelhos que não se dobram perante Baal e estão prostrados diante de mim. E você está sendo sustentado também por causa das orações dele. Não, Elias, o seu ministério não acabou. Você ainda vai precisar treinar o seu substituto. E o seu substituto vai receber porção dobrada. E para receber porção dobrada, você precisa de estrutura dobrada. Você ainda vai ter tempo, Elias. Você ainda tem muita coisa para fazer, Elias. Você ainda tem reis para ungir, Elias. Não falou como estou falando aqui, não. Foi no consolo. De vez em quando ele chega com voz de trovão, que faz tremer as pernas, os ossos querem sair do lugar. Glória a Deus. Ai de mim, Senhor, que eu estou perecendo. Aleluia. Mas ele manda a sua misericórdia e nos purifica, nos santifica, e nós permanecemos firmes diante da sua presença, e podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Só que o fato de eu estar fazendo não quer dizer que esta seja a causa do que eu estou fazendo. Isso aqui é efeito. Ou deveria ser efeito. Deixa eu me ilustrar melhor. Eu não estou aqui porque é a causa. Eu estou aqui porque teve uma causa, e esta causa gerou efeito. E o efeito é eu estar aqui, pregando a palavra do Senhor, com humildade, mas com ousadia do Espírito Santo de Deus, atendendo a necessidade do povo em receber o pão do céu, em receber o alimento que vai lhes fortalecer. Isso aqui é efeito. Não é porque eu estou fazendo isso que eu sou salvo, porque Deus já usou jumenta para falar, e ainda diz que pode usar as pedras para clamar. Eu não canto para ser salvo. Estas coisas não é a causa. E um exemplo bem prático, e eu encerrar essa parte. Jesus disse: vocês estão felizes porque em meu nome as doenças vão embora, em meu nome os demônios se sujeitam, em meu nome vocês pregam o evangelho e elas recebem luz. Não é para vocês ficarem felizes com isso, é para vocês ficarem felizes com a causa. E qual é a causa, pastor? Ter o meu nome escrito no livro da vida. Ter o meu nome escrito no livro da vida é a causa que me faz praticar a verdadeira religião. Portanto, se você ver alguém praticando a verdadeira religião na questão da ação social, não quer dizer que ele está salvo. Agora, uma pessoa que é salva, ele pratica ação social. Uma pessoa que é salva, ele se preocupa com o que está próximo. Uma pessoa que é salva, ele não consegue olhar para alguém que foi acidentado e passa como se não tivesse acontecido. Ele fica: meu Deus, tem misericórdia. Nem que seja uma intercessão ele faz por aquela pessoa, por aquela vida, pela família daquela pessoa. Porque quem está salvo tem esse amor de Deus pelas pessoas. Não importa se é inimigo, não importa se não conhece, não importa se é de tribo diferente, não importa se é de povo diferente, não importa se fala uma língua diferente, não importa se tem costume diferente, não importa nada dessas coisas. Se ela precisa do amor de Deus, nós temos o amor de Deus, e Deus diz que é para distribuir o amor de Deus através da sua palavra. Esta é a causa. Somos salvos. O texto que lemos apresenta dois problemas. E para os dois problemas, Deus apresenta duas soluções. O primeiro problema da nação de Israel, e eu gosto de dizer que Isaías, ele é a miniatura da Bíblia. E parece-me que o capítulo 66 lembra muito o livro do Apocalipse. As pessoas em Israel, Deus escolheu Jerusalém. Isso é fato. Tanto é que é lá que o Messias vai governar as nações, entre elas Israel. Tanto é que o diabo quer tomar conta e vai governar as nações através de lá, porque Deus escolheu Jerusalém. Desde os tempos de Abraão, que Deus já estava olhando para Jerusalém.
desde os tempos remotos, que Deus sempre tem alguém em Jerusalém, com suas mãos levantadas para o Senhor, e Deus o transformando em sacerdote e rei. E na consumação dos séculos, Deus apresentou em Jerusalém o sumo sacerdote da nossa fé, o sumo sacerdote da humanidade, Jesus de Nazaré. Ele também é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso, e é Ele que vai voltar com sua igreja e vai governar as nações e praticar a sua justiça. Só que as pessoas olharam, então eu estou bem, já que eu estou aqui em Jerusalém, Deus está manifestando a sua glória. Só que começaram a esquecer que Jerusalém é o efeito, não é a causa. Qual é a causa? Está lá quando Deus se apresentou a Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ou seja, crente precisa se humilhar perante o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar as minhas mãos em oração e buscar a minha face em adoração, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, seja pela adoração ou pelos atos, e abandonar os seus maus caminhos, ou seja, tem gente do povo de Deus que estão nos maus caminhos, e abandonar os seus maus caminhos, eu dos altos céus ouvirei esta oração, restaurarei a terra, ei, aleluia, e o nome dele será glorificado. Qual é a característica? Por que Jerusalém manifesta a glória de Deus? Porque tem humilhação, tem clamor, tem adoração, e tem pessoas que se afastam do caminho mau. O povo achou que só porque estava num grande e suntuoso templo, bonito, cheio de ouro, com a glória restaurante, era isso que era a ação. Então começaram a servir ao Senhor de qualquer jeito. Começaram a servir, sacrificar. Até o sacrifício era certo, mas a forma como ele entregava era errado. Ao mesmo tempo que fazia isso, chegava no altar de Baal, também sacrificava. Colocando para os nossos dias, é como uma pessoa que vem para a casa do Senhor. Eu sou presbítero, eu sou missionário, missionária, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Aí chega aqui, não, eu vou fazer e acontecer. Não, você não vai fazer e acontecer. Quem vai fazer é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Então começa a fazer essas coisas e a confiar em quem? No seu braço, na sua inteligência, no seu potencial, nas suas habilidades, nos instrumentos. Começaram a achar que eram os bambambãs, como dizem em alguns lugares. Começaram a achar que eram os bonitões. Começaram a achar que era porque eram especial. E era mesmo. Só que eles não eram, o ser especial não era a causa, era o efeito da misericórdia. Era por causa das misericórdias do Senhor, era por causa do amor de Deus. Essa era a causa. E o Espírito Santo manifestando. Então vagamente o Espírito Santo foi afastando. Mas à medida que vai afastando, ele vai levantando o profeta, ele vai levantando sacerdotes, ele vai falando com um, ele vai falando com outro. Mas as pessoas não estão ouvindo, as pessoas não estão atendendo. Tinha um grupo de sacerdotes que ouviam, tinha um grupo de profetas que atendiam, mas um bom número não queriam saber da palavra de Deus. Se você olhar no livro de Jeremias, que é o livro seguinte, você vai observar que Jeremias profetizava e tinha um outro profetizando totalmente ao contrário. E quer saber se o profeta é de Deus? Se o que ele profetizou acontecer. Se ele profetizou, irmão, 2, 3 coisas que não aconteceu, pode esquecer, não precisa ouvir mais não. Mas o povo só queria, não, isso aqui promete chave de carro, isso aqui promete chave de casa, isso aqui promete emprego, isso aqui promete euro, isso aqui promete dólar, isso aqui promete família unida, isso aqui profeta unção. Não, nós não fazemos isso por causa de nós não, irmãos. E quando o fazemos é quando o Espírito Santo nos leva a fazer. Quando o
fazemos. Quando eu digo aqui, irmão, quem está doente seja curado, não é porque eu estou, é porque quando o Espírito Santo, pode ser que tenha alguém, às vezes eu fico, pode ser que tenha, não, pode ser não tem. Então a gente é impulsionado a fazer a obra do Senhor. Estou aqui no esforço total para que não seja eu falando, quer dizer, é eu falando, mas que não seja a minha palavra, porque o vaso também tem que ser usado, o instrumento tem que ser tocado, não é verdade? Mas que seja por causa de Deus, por causa do amor de Deus, por causa do poder de Deus, por causa das maravilhas de Deus, por causa da transformação que Deus fez, e por causa disto, o efeito é pregação, adoração, santificação, louvor, evangelização, atender aos necessitados, fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor deve ser em efeito ao poder de Deus. O poder de Deus é a causa. Essa época as pessoas não estavam assim, e eu sei que tem muitas pessoas atualmente assim. É por isso que muitas igrejas até enchem de pessoas, mas as pessoas não sentem a presença de Deus, não recebem a palavra. Tem lugar que as pessoas, se você pregar a palavra, mas se profetada, deu um profetado, se ele falar, Jesus está com você, só que tem que ter cuidado. Um profeta que recebeu uma mensagem de Deus, ele era novo, no meio do caminho encontrou um profeta mais velho, que disse que também tinha a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor era ao contrário da que dele tinha recebido de Deus. Ele julgou, o profeta mais velho ouve melhor que eu. Ouviu o profeta velho. Depois que desobedeceu, Deus usou o profeta velho. Vai entender Deus. E o profeta novo pagou com a própria vida por não obedecer a Deus. Não se iludam. Nem tudo que reluz, como diz lá fora, é ouro. Se quer olhar para as pessoas, olhe para os seus frutos. Mas ainda assim, olhe para Jesus, porque os frutos de Jesus são eternos. Os frutos de Jesus são bons, agradáveis. Os frutos de Jesus são poderosos e dão vida, e vida com abundância. Entender causa e efeito é super importante. E entender que nós precisamos é de Deus, e que nos movemos em Deus é vital para a nossa continuação, para a nossa santificação, e é vital para a glória de Deus se manifestar, para a presença de Deus se manifestar. É por causa dele, é por ele, é para ele, é dele. Ele não dá a sua glória para ninguém, ele não dá a recompensa que é dele para ninguém. É dele, por ele e para ele. Você pode glorificar ao Senhor. Se você está aqui é por causa de Deus. Se você faz alguma coisa na casa do Senhor, adore ao Senhor, mas o faça por causa de Deus. O faça pelo poder de Deus. Para fechar esse ciclo, essa etapa da mensagem, Jesus é o Filho de Deus. Foi confirmado por anjos. Os anjos disseram: nasceu o Rei dos Reis, o Filho de Deus, que veio trazer salvação à humanidade. E ele trouxe também paz consigo. Ele está em Belém, é uma criança ainda. Os anjos deram testemunho. Os magos que viram a estrela e conheciam a palavra de Deus, opa, a promessa está se cumprindo. Vamos ver a promessa de Deus se cumprir. Eles testificaram: Jesus é o Filho de Deus. João Batista tinha uma promessa: eu vou encontrar com o Salvador. Eu sou a voz do deserto. Eu sou aquele que prepara o caminho para
para Jesus, e eu vou conhecer pessoalmente. E quando eu conhecer, o Espírito Santo se manifestará e a voz de Deus será declarada. Quando Jesus se apresenta no Rio Jordão a João e disse: eu quero ser batizado. João, eu sei que é muito mais do que a gente pensa, porque imagina, mas não era tanto assim. Mas vamos cumprir a lei, Senhor João. Eu quero assumir os pecados da humanidade. Eu quero assumir os pecados de toda a gente. Eu sei que vai ter lá em Santarém pessoas que vão se arrepender, pessoas que vão se humilhar, pessoas que vão me buscar, pessoas que vão se afastar dos maus caminhos, e eles se converterão a mim e eles serão salvos. Quando João batiza Jesus, que João levanta Jesus, não é nem isso. Os céus se abrem, uma pomba se apresenta, é o Espírito Santo, e Deus declara: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Que é prova irrefutável de que Jesus é Filho de Deus. Mas a palavra de Deus disse que pelo Espírito, depois dessas coisas, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias, 40 noites em jejum, sendo tentado pelo diabo os 40 dias. A Bíblia só apresenta 3 tentações, mas foi perturbado pelo diabo por 40 dias e 40 noites, e feras do deserto o ameaçava nesse período. Ele venceu o diabo no deserto. Ele venceu as tentações da carne no deserto. Ele não usurpou, aliás, nem usurpar que é dele, ele não usou o seu poder para vencer. Ele foi na direção do Espírito de Deus. Ele se humilhou. Ele se humilhou perante a potente mão de Deus. Ele se humilhou perante aquele que tinha a vontade de salvar a humanidade. Ele se humilhou perante Deus. E no que ele se humilhou, ele venceu os 40 dias. E está escrito que ele saiu do deserto no poder de Deus. E no poder de Deus, ele fez todas as maravilhas que nós conhecemos, e muitas mais que não puderam ser escritas nos livros da época. Nós vamos fazer pelo poder de Deus. Vamos fazer pelo poder de Deus. Vamos nos humilhar perante o Senhor e vamos tremer diante da sua palavra. Vocês querem construir templos, estão associados ao templo, vocês estão em grande ministério, estão achando que é por isso que as coisas acontecem. Não! As coisas acontecem para aqueles que são humildes, aqueles que são pobres e abatidos de espírito e que tremem diante da minha palavra. Não é I ou é E. Se humilha perante o Senhor e obedece a palavra. Às vezes quer desobedecer a palavra, mas lembra da palavra. Aí, meu Deus, a palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Ai, meu Deus, a palavra de Deus é como uma barreta que esmiuça a pedra. Ai, meu Deus, a palavra de Deus tem fogo pior do que o do inferno. Ai, meu Deus, se treme perante a palavra e obedece a palavra. Humilhação perante Deus e temor e tremor à sua palavra, é estes que Deus olha. Eu vou habitar ali e vou manifestar a minha glória. Pode estar na casa mais simples, pode estar debaixo da ponte, pode estar numa cabana, pode estar aonde quer que esteja. Se tem o Espírito Santo dentro dele, tem manifestação da glória de Deus. O pão não vai faltar, a roupa não vai faltar, a segurança não vai faltar. Deus vai com ele, ele vai com Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Eu disse que tinha 2 problemas. Naquela época tinha um grupo, que era a grande maioria, que estavam achando que estavam a causa das coisas acontecerem, das pessoas serem atraídos para o templo,
as pessoas ofertarem, é porque os sacerdotes, os levitas tocam bonitinho, é porque os sacerdotes pregam bonitinho, os profetas profetizam bonitinho. Não é a causa. Isso é efeito, ou deveria ser o efeito. E a grande maioria estava nesse, e achando que Deus não iria destruir Jerusalém, porque Jerusalém é a terra que Deus escolheu. Mas se em Jerusalém tem uma gente que não está obedecendo a palavra de Deus, que não respeita a palavra de Deus, e se não respeita a palavra de Deus, não é humilde, não se humilha, Deus destrói. Mas Deus faz nova terra, novos céus e nova Jerusalém também. Mas sabe o que é bom no tempo da graça? E sempre na história da humanidade, é que Deus sempre tem joelhos que não se dobram a Baal. Deus sempre tem pessoas que se prostram perante Deus. Deus sempre tem alguém que se humilha perante Ele. Deus sempre tem alguém que treme diante da sua palavra. Deus sempre tem aqueles que são restaurados, aqueles que querem ser santos, aqueles que vivem uma vida diante de Deus, aqueles que querem ter comunhão com Deus, aqueles até não querem fazer para aparecer. Ele quer que a glória de Deus, Ele quer que Deus use até outra pessoa, mas Deus tem o Espírito Santo dele, então Deus usa Ele mesmo, e o nome do Senhor é glorificado. Aqui nesta noite tem pessoas que se humilham perante a palavra do Senhor. Aqui nesta noite tem pessoas que tremem diante da palavra do Senhor. Aleluia. Então é você que Deus está de olho. É você que Deus está de olho para habitar no seu coração e manifestar a glória dele na sua vida. O segundo problema é que nós que buscamos a Deus, nós que trememos a palavra, nós que nos humilhamos para Deus, nós estamos nadando contra a maré. Nós estamos andando na contramão. E a contramão não está vazia. Está cheio de trator, cheio de cavalo feroz, cheio de touro. Está cheio de carro esportivo, tudo a toda velocidade e a toda força contra aqueles que temem ao Senhor. Está escrito que o mundo jaz no maligno, e o maligno, ele usa a natureza humana, ele usa os seus enganos para prender as pessoas, para tentar, não é porque aquelas já têm, é para que ele sabe que quando um crente vive o reino de Deus, que quando o crente manifesta a glória de Deus, ele não fica só com ele, ele vai libertar alguém, ele vai na porta do inferno de alguém, ele vai trazer libertação para alguém, ele vai curar alguém, ele vai expulsar o demônio de alguém, ele vai fazer a obra do Senhor. Então ele quer ir como um trator. Então os servos do Senhor vão passar por dificuldade, vão passar por aflições. Jesus disse isso: por causa do meu nome vão matar vocês, achando que estão fazendo bem a mim. Mas exaltai ao Senhor, glorificai ao Senhor, porque os pobres de espírito verão o reino de Deus. Os pobres de espírito verão a glória de Deus. Aleluia. Aqueles que têm sede e fome de justiça serão saciados. Glória a Deus. Aí você diz: pastor, esse negócio vale a pena? Se você perguntar para um boxeador ou um lutador de MMA, que mistura várias artes marciais, se vale a pena estar com o rosto todo deformado, orelha inchada, nariz torto, olho de um lado do canto, tem um até que perdeu a orelha numa luta. Se perguntar, vale a pena esse esforço todo? Se ele olhar para isso aqui, ele vai dizer, não vale a pena. Mas se ele olhar para a sala de troféus, é provável que ele vai dizer, vale a pena. Perguntaram a um nadador, porque depois que ele aposentou, ganhador de medalhas olímpicas do Brasil, perguntou por que depois que ele se aposentou, ele nunca mais foi visto nadando. Deus me livre, o sacrifício já foi feito.
Mas se você tivesse a idade que você teve quando decidiu ser nadador, você voltaria a ser nadador? Olhando para o que eu perdi, eu diria que não. Mas quando eu olho para o que eu ganhei, eu diria que sim. Pastor, vale a pena se humilhar perante Deus, temer e tremer diante da palavra de Deus, e atrair o mundo contra mim, atrair o carnal contra mim, atrair os colegas carnais contra mim, atrair os vizinhos carnais contra mim, os endemoniados contra mim, os doentes contra mim e o diabo contra mim? Vale a pena? Vale, porque Deus dá a vitória, e em Jerusalém, aleluia. Era a mensagem que eu ia pregar no Dia das Mães, mas Deus mudou. Em Jerusalém, Deus vai consolar, e o consolo não é o de pai, o consolo não é o de tio, o consolo não é o de avô, o consolo é de uma mãe. No começo é braços abertos, mas é aquele aperto gostoso, aleluia. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Se você olhar o que você perde e olhar o que você ganha, a contabilidade vai dizer: vale muito a pena, vale muito a pena. José, valeu a pena, José, ter um sonho? Este sonho, por causa dele, você foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. José, valeu a pena servir a Deus e ser acusado de uma coisa que você não fez, e por isso foi para a cadeia? José vai dizer para você: por 30 anos eu tinha um sonho, e este sonho me levou a sofrer todo tipo de coisa por causa da palavra de Deus. Eu não temo homem, eu não temo mulher, eu temo é a palavra de Deus. Eu tremo é diante de Deus, eu me humilho perante Deus, eu me prostro diante de Deus. O sonho é dele, a obra é dele, a vontade é dele, é do jeito dele. 30 anos. José vai dizer: eu tenho 120 anos, estou perto da morte, porque Deus disse que agora é só até 120 anos. E aqueles aqui, um Espírito Santo sente graça. 30 anos sofrendo, 90 anos rei do Egito, governador do mundo. Se você olhar para o resultado carnal, é claro que valeu a pena. Se você perguntar para alguém que guardou 20 anos uma poupança, e agora ele pode gastar 60 anos nessa poupança, ele vai dizer: valeu a pena não fazer algumas viagens, valeu a pena não ir para alguns restaurantes, valeu a pena porque agora eu posso fazer todas essas coisas sem trabalhar. Só na fase natural. Jesus disse: quem deixar pai, quem deixar mãe, e tem que deixar pai, tem que deixar mãe, quem deixar casa, quem perder alguma coisa por causa de mim, restituirei 100 vezes mais. É claro que vale a pena. É claro que vale a pena. Eu ainda nem cheguei na parte boa. A parte boa não é essa, porque aqui na terra a gente tem que trabalhar, aqui na terra a gente tem que se movimentar. A gente pode estar recebendo o bom de alguma coisa que fez no passado, mas enquanto está fazendo o bem bom, tem que trabalhar, porque senão vai ouvir Deus falar: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma a quem você vai entregar. Isso eu estou só falando a parte terrena, porque muita gente só fica olhando a parte terrena. Eu sempre digo para minha esposa: às vezes a gente deixa, estamos culto de família, às vezes eu preciso deixar algumas noites acordado. Deus vai me dar umas 100 noites aí com a minha esposa. Ele dá 100 vezes mais. 100 vezes mais. Mas sabe o que é melhor? 100 vezes mais.
e a vida eterna. O maior sonho do homem é viver eternamente, e Deus promete vida eterna. Sabe como é que é a vida eterna? Como alguém que sua mãe consola. Olha, presta atenção aqui. Jesus disse: olha, pode uma mãe esquecer do seu filho? Não é natural uma mãe esquecer do seu filho. Mas mesmo que ela esqueça, eu não esquecerei. Agora deixa eu dizer uma coisa: quando uma mãe quer consolar, ela consola. O pai às vezes não consegue, o tio, o avô, quem seja, não consola. Mas quando uma mãe quer consolar, aí Deus disse: como uma mãe consola o seu filho, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. É o consolo na terra, porque Ele mandou o Espírito Santo que consola, é o outro Consolador, e Ele está aqui entre nós. E é o consolo na eternidade, o consolo com Deus, porque o texto também diz que Deus está preparando nova Jerusalém, e a esta nova Jerusalém virá gente de todos os lugares da terra e servirão a Ele. Aleluia. E Ele fará muitos destes que não são judeus sacerdotes. Você crê que você pode? Você crê que você vai estar lá em Jerusalém, na eternidade com Deus? Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu preciso que você entenda: a obra de Deus tem que ser feita, mas não é ser feita porque é a causa, porque você é, porque você sabe, porque você pode ou porque você tem. Ela deve ser feita porque Deus é, Deus faz, Deus pode e Deus te escolheu. E quando Deus escolhe, Ele vai capacitando dia após dia. Ele vai trabalhando, Ele vai levando, Ele vai melhorando os caminhos, Ele vai melhorando a forma, Ele vai fazendo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus te usa e mais você faz melhor. Você crê nisso? Esta palavra é para os crentes. Você não está fazendo estas coisas, e estas coisas são a causa da tua felicidade, são a causa da tua eternidade. Não, ela é o efeito. A causa é Deus, a causa é Jesus na cruz do Calvário, a causa é Jesus ressuscitado ao terceiro dia, a causa é Jesus nas mansões celestiais, a causa é o Espírito Santo em nós, operando todas essas coisas. A causa é a libertação que Ele promove em nós. Quanto mais nos humilhamos, quanto mais trememos. É engraçado que o termo é tremer, não é temer. É respeito, e é aquele respeito. Não, o canhão pode ser pavoroso, mas diz que terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Mas ainda assim é melhor cair nas mãos de Deus do que na frente de um canhão. Ainda assim é melhor Deus. Ainda assim é melhor se humilhar. Ainda assim é melhor obedecer, se entregar e fazer por causa dele. Aí Ele vai olhar para o humilde, para o contrito, para o pobre de espírito. Que quer dizer isso? Uma pessoa que mesmo que sabe fazer alguma coisa, mesmo que saiba falar de alguma forma, mesmo que tenha alguma habilidade, mas ele sabe que foi Deus quem deu, e mesmo Deus dando, ele só é operado se a graça de Deus estiver com ele, se a unção de Deus for com ele. Então ele se humilha perante Deus. Ele não faz como Sansão, que tem o poder de Deus, a glória de Deus, e está totalmente errado. E a glória de Deus vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Quando voltou, foi para terminar a vida. Deus não quer isso para você.
Deus quer que você ande de glória em glória. Deus quer que você ande de fé em fé, de justiça em justiça. Deus quer que você seja como a luz da aurora. Começa até fraquinho, mas vai ficar dia perfeito. Você vai começar como menino, mas vai chegar à estatura de varão ou varoa perfeita. Vai chegar diante dos anjos, diante dos arcanjos, diante dos santos que estão nos céus, e vai estar entre os escolhidos por Deus, porque Deus olhou e viu humildade, uma resposta positiva à sua palavra. Esta palavra também é para aqueles que estão afastados. Quem sabe foi aí porque ouviu o sacerdote, o pastor, o profeta. Mas nesta noite eu apresento Jesus de Nazaré. Você precisa se humilhar perante o Senhor. Ah, mas quem magoou foi ele. Quem falou mal foi ela. Quem maltratou foi o grupo. Quem me humilhou foi a igreja. A igreja é nada, a igreja é santa, a igreja é justa, a igreja é purificada. Se humilha perante o Senhor. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer manifestar de novo a glória de Deus na sua vida. Deus quer novamente te usar com poder e glória. Deus quer fazer maravilha em você e através da sua vida. Deus quer curar pessoas através do seu trabalho. Deus quer libertar pessoas através da sua pregação. Deus quer usar você de novo no altar ao louvar. Deus quer restaurar a sua vida. A terra será destruída. A terra será destruída. E todos os elementos desta terra ardendo se derreterão. Mas Deus fará novos céus, nova terra, para eu e você, que nos humilhamos perante o Senhor e tememos e trememos diante da sua palavra.